Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui nesta terça-feira para juntos estudarmos e refletirmos o Evangelho que a Igreja nos propõe para esta terça que se encontra dentro da 22ª semana do Tempo Comum. Se você ainda não segue o Instagram, corre lá e se inscreve, siga, viu? @joselucas.galdino. Mas vamos lá. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho desta terça está lá em Lucas 4, versículo 31 a 37, mas agora vamos percorrer o Evangelho de Lucas até finalizar o tempo comum nos dias da semana, tá bom? Assim nos diz esse texto. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Amados irmãos e irmãs, estamos no capítulo 4 de Lucas. Lucas agora começa a mostrar esse início da vida pública de Jesus. Esse texto não é originário de Lucas. Na verdade, a gente encontra paralelos dele tanto lá em Mateus como especialmente em Marcos. Como o Evangelho de Marcos, entre esses três evangelhos sinóticos, é o mais antigo, atualmente considerando os estudos oficiais dos estudiosos famosos, a gente percebe que, na verdade, a luz da teologia daqui vai estar lá em Marcos. Então vamos voltar um pouquinho, né? Marcos, em seu evangelho, tenta responder quem Jesus é. Então a gente pode perceber que Lucas, ao entender aquilo que estava lá em Marcos, ele percebeu que esse texto iluminava muito bem essa pergunta. Por isso que ele acaba mantendo em seu texto também. Jesus estava ali descendo, a Cafarnaum. Cafarnaum era o centro da sua atividade missionária na Galileia. E ali ele estava ensinando aos sábados. Isso era comum, Aos sábados, os judeus eles paravam tudo o que tinham para fazer e os homens iam até a sinagoga. Lá se estudava, lá se ensinava a Torá em especial e alguns escritos proféticos. E aí aqui diz que as pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento porque ele ensinava com autoridade. Eu lembro quando eu fui começar a estudar a Bíblia, um dos versículos que mais me chamava a atenção era esse aqui, porque eu não entendia que autoridade é essa que Jesus tinha. Na verdade, se apontam duas justificativas para essa autoridade, geralmente. Primeira justificativa, e muito plausível por sinal, é que Jesus ele falava e vivia o que ele falava. E é uma grande verdade, Jesus não apenas fala o que é para ser feito, mas ele também faz com sua vida. E isso faz uma grandiosa diferença. Em contrapartida, uma outra justificativa muito plausível também é porque os líderes religiosos, fariseus, saduceus e companhia limitada daquele tempo, eles muitas e muitas vezes ficavam apelando para as autoridades que já existiam, ou para autoridades acima deles que eram religiosas, ou para autoridades romanas. Então eles amenizavam aqui, pioravam aqui, para ficar em conformidade com esse povo. Hoje em dia tem muita gente que faz isso, Líderes religiosos que ficam mudando discursos para poder concordar ou discordar do que o prefeito, do que o vereador, do que o governador fala. Nós não estamos a serviço disso. Nós estamos a serviço de Jesus Cristo. A gente não pode mudar a mensagem por causa dessas pessoas. A mensagem é uma pessoa, Jesus, e ela não muda. Que isso fica de reflexão para a gente. Mas continuando. Diz aqui que na sinagoga, como já falei para vocês, a sinagoga é um canto de estudo, geralmente faziam-se estudos aos sábados, só homens frequentavam. Diz que ali havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. E ele grita em alta voz. Ele chama Jesus Nazareno. Obviamente chama de Jesus Nazareno porque Jesus passou boa parte da sua vida na cidade de Nazaré. E ele pergunta o que ele quer deles. Aqui começa a primeira fala vem deles, não diz que Jesus falou nada antes. Ele pergunta, você veio para nos destruir? Olha que interessante. Enquanto muitas pessoas discordam, ou melhor, não sabem quem Jesus é interessante perceber que os evangelistas mostram que o mal sabe quem Jesus é. Olha que interessante, O mal entende, mas as pessoas, especialmente as quais Jesus veio para anunciar o reino, não entendem quem ele é. Isso até vale para hoje. Muitas vezes nós que somos da igreja não prestamos atenção no Cristo que está presente em nosso meio. E aí, ele vai dizer, a gente sabe quem você é, tu é o Santo de Deus. Em outras palavras, ele acabou de anunciar que você é filho de Deus, que você é a segunda pessoa da Santíssima Trindade.
Só que Jesus ameaça, pede para que ele cale, porque Jesus entende que com o mal não tem diálogo. O grande problema nosso com a maldade, com o pecado, com as coisas ruins, é que a gente quer ficar dialogando. A gente fica naquela, né? Ah, mas eu acho que se eu assistir mais um vídeo pornográfico, eu acho que eu aguento. Ah, eu acho que se eu roubar mais um pouquinho, é só essa vez, nunca mais eu vou lá. Ah, mas se eu trair mais uma vez... Ah, mas se eu falar mal de fulano mais uma vez, mas se eu contar mais uma mentira, é só mais uma. É pequena. É diferente daquela anterior. E a gente vai nessa discussão e fica dizendo assim, mas eu vou me testar, não é só para me testar, deixa eu chegar mais perto. E a gente vai, daqui a pouco a gente cai. Jesus não dialoga. Jesus manda calar e sair dele. Para dizer o quê? Você não tem poder, você não tem veio, você tem erro e pronto. É assim também que nós temos que atuar com a tentação. É assim que nós temos que atuar com o pecado, com tudo aquilo que nos distancia de Deus. Não ter diálogo. E aí, o demônio automaticamente lança o homem no chão, sai dele, só que é interessante o que aparece aqui no versículo 35. Não lhe faz mal nenhum. Isso é uma revelação muito clara, colocar isso para dizer assim, que Jesus é tão poderoso que não só liberta o homem daquela maldade, como não deixa nenhum resquício nele. Olha como é que Jesus é tão bom. Ele é um médico completo. Ele não é apenas um médico que realiza a operação agora, mas ele cuida do antes, do durante e o depois, o pós-operatório. Então Jesus nos deixa sem nenhuma sequela. Ele é o médico dos médicos. E aqui diz que as pessoas então se apossavam, né? Tinham medo, comentavam entre si o que era tudo isso, que ele tinha poder, que ele tinha autoridade, por aí vai. E aí a fama de Jesus se espalha. Como eu já comentei para vocês, aqui Lucas deseja também colocar em seu evangelho como é que foi esse início dessa fama de Jesus se espalhando. Né? E aí, que lições a gente poderia tirar ao final de tudo desse evangelho? Eu quero trazer só duas reflexões. A primeira, será que a gente também reconhece em Jesus que ele é o Santo de Deus? Será que nós também temos essa fé autêntica? De novo, repito, aquele que é do anti-reino, aquele que é contra o reino de Deus, reconhece nós que às vezes estamos buscando a implantação do reino de Deus, a gente não reconhece. Né? E segundo lugar, quero trazer essa reflexão para você. A gente está dialogando com o mal? Dialogando com o que não presta? Quando você vê, por exemplo, pessoas fazendo coisas erradas, você chega lá e tenta dialogar, dizendo assim, não, é porque eu sou batizado, crismado, eu sou da Eucaristia diária, então eu consigo. Tome cuidado. Já é bíblico, né? Quem está de pé, cuidado para não cair. Que a gente fique nessa reflexão. Sejamos como Jesus, curtos e grossos. Com o pecado, com o diabo, com as coisas do mal, a gente não precisa dialogar. Nós precisamos focar e dialogar com Jesus. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal.